Bem, pessoal, agora a gente vai olhar mais alguns temas sobre teoria do consumidor que são relevantes para a gente poder fazer algumas análises. A gente vai discutir aqui a ideia de preferências reveladas e na sequência vamos falar um pouquinho sobre a utilidade marginal, análise na margem. A gente começa discutindo as preferências reveladas. A ideia das preferências reveladas é que a partir das propriedades das curvas de diferença a gente consegue identificar diferentes tipos de preferências dos consumidores. Tá? Por exemplo, a gente pode imaginar duas linhas orçamentárias. Tá? A gente tem uma situação na qual eu tenho uma linha I1 e uma linha I2, duas linhas de orçamento. Com base nessas linhas orçamentárias, a gente consegue determinar as escolhas dos consumidores. Então, observe o seguinte. A gente pressupõe que o consumidor escolhe A em vez de B. Tá? E o consumidor escolhe B em vez de D. Com isso, a gente consegue constatar que A é revelado, preferido em relação a D. Tá? Como mencionei anteriormente, nessa área rosa, a gente vai ter cestas de consumos preferidas a A. E nessa área churada aqui, a gente vai ter todas as cestas que são consideradas piores do que a própria cesta A. Como é que a gente sabe isso? Em função da revelação, da análise que a gente fez anteriormente. Ou seja, eu prefiro A em relação a B, e a gente sabe que o consumidor também prefere B em relação a D. Logo, o consumidor prefere A em relação a D. Essa é a ideia da preferência revelada. Bom, agora a gente pode ver um exemplo com 4 linhas orçamentárias. Olha só, esse aqui tem 4 linhas orçamentárias. A gente tem 3 pontos aqui. A gente sabe que o consumidor prefere E em relação a A. E o consumidor prefere G em relação a A. Dessa maneira, a gente constata que toda essa área rosa é composta por cestas que são preferidas em relação a A. Dessa forma, a gente consegue dizer que a G é revelado como preferido a A e E é revelado como preferido a A. Bom, vista a ideia das preferências reveladas, vamos falar um pouquinho de utilidade marginal. A ideia da utilidade marginal, ela vai residir em quanto de satisfação adicional o consumidor obtém ao consumir uma unidade adicional de uma mercadoria. Se a gente imaginar a utilidade marginal com um valor quantificado, a ideia consiste no seguinte: se a gente aumenta de 0 para 1 unidade de alimento consumida, a gente pode imaginar que a gente teria uma utilidade marginal, teria um aumento do nosso bem-estar de 9. Quando a gente passa de 1 para 2, ou seja, a gente adiciona mais um alimento, a gente poderia pensar que a gente acrescentou a nossa utilidade marginal em 7. E assim sucessivamente. A ideia aqui é que a utilidade marginal é decrescente. Tá? O que quer dizer? Qual é a ideia associada com essa natureza decrescente da utilidade marginal? É a ideia de que a cada unidade adicional que a gente adquire de um bem, que a gente consome de um bem, a gente vai adquirindo cada vez menos satisfação. Tá? Ou seja, a gente vai ficando saciado desse bem. Vamos dar uma olhada nessa ideia. Vamos pensar no consumo de chocolate. Aqui eu tomo uma unidade de chocolate. Tá? Me deu esse nível de utilidade. Consumi agora 2 barras de chocolate. Ficamos com esses 2 níveis. 3, 4, 5, 6, 7. Observe que à medida que a gente consumiu mais chocolate, ele até nos deu um bem-estar. Mas essa unidade, esse bem-estar foi cada vez menor. Porque a gente vai ficando um tanto que enjoado de tanto comer chocolate. Existe um limite
ao qual esse chocolate vai poder acrescentar para nós bem-estar. É só vocês se imaginarem comendo uma barra de chocolate. Pô, pode nos dar uma boa satisfação. Agora, a gente comendo 15 quilos de chocolate de uma vez só, provavelmente não vai nos dar toda essa satisfação. Então essa é a ideia da utilidade marginal. Ou seja, cada acréscimo a mais de um bem que a gente consome nos dá cada vez menos satisfação. Tá? Aqui dá pra ver, a gente enxerga de outra maneira. Vocês observem aqui a primeira unidade, nos dava 40. Hein? A segunda nos dava 20. E cada unidade a mais que a gente consome, cada vez adiciona menos bem-estar para nós. Ou adiciona bem-estar em quantidades decrescentes, cada vez menores. A ideia aqui é a gente pensar que a utilidade marginal ela pode se associar com a curva de diferença. Tá? A ideia é que se a gente tiver um movimento da curva de diferença, ao longo da curva de diferença de quantidades de bens, a gente pode fazer uma relação entre eles e essa ideia de utilidade marginal. A ideia de que a utilidade marginal de uma mercadoria mais a utilidade marginal de outra mercadoria vai ser igual a zero. Ou que a gente pode considerar que a taxa marginal de substituição é igual à razão das utilidades marginais. Então observem aqui, taxa marginal de substituição igual à razão da utilidade marginal de A sobre a utilidade marginal de V. Sabendo que a taxa marginal de substituição é igual à relação dos preços, a gente chega nessa relação aqui, onde eu tenho a razão das utilidades marginais igual à razão de preços. Tá? Esse é o critério que permite estabelecer a satisfação e a maximização do bem-estar dos consumidores. Então esse vai ser um critério fundamental para a gente estabelecer ou considerar essa situação dos consumidores estarem maximizando seu bem-estar. Quando a razão das utilidades marginais dos consumidores forem iguais à relação de preços. Com isso, nós temos a equação final que expressa a maximização da utilidade entre a utilidade marginal de A sobre o preço de A e a utilidade marginal de V sobre o preço de V. Essa equação vai expressar para nós a condição de maximização do bem-estar dos consumidores, dadas suas preferências, dada a sua restrição orçamentária. Com base nisso, a gente pode chegar a essa conclusão, que a utilidade ela vai ser maximizada, ou seja, o bem-estar dos consumidores vai ser maximizado quando o orçamento for alocado de modo a que a utilidade marginal de um bem por unidade de moeda despendida nesse bem é igual para ambas as mercadorias. Tá? Então, isso vai se expressar pela equação que eu mostrei para vocês aqui. Utilidade marginal por unidade de moeda, utilidade marginal por unidade monetária. Essa igualdade expressa que os nossos agentes estão podendo maximizar sua satisfação, dadas as suas restrições orçamentárias. Basicamente, pessoal, a ideia da teoria do consumidor se resume a isso. A compatibilização entre os conjuntos de preferências, entre as escolhas que os consumidores efetuam e as restrições orçamentárias com que eles se defrontam, os limites que eles têm para alocar a renda. O que a gente viu nessa aula foi o objetivo de tentar identificar como a gente integra esses dois elementos para poder definir o que efetivamente um consumidor vai consumir. E é isso que a gente viu nessa aula. Na sequência, vocês vão ter os exercícios para poder resolver. Até a próxima.